Sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Como eu falei, hoje é o dia do perdão. Se você tem alguma coisa enroscada aí, você que está na internet, você que está assistindo essa mensagem, ela é atemporal, pode passar 50 anos, porque ela é a palavra de Deus, ela não tem a ver com a cultura da época. Ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus pode passar os céus e terra, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Amém, amado? Guarde sempre isso. Mateus 6:9 diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, veja que há uma ênfase nisso aqui. Há um término de oração com um amém, e ali continua um conceito. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aqui é a oração do Pai Nosso. Você que veio de um berço evangélico, você orou bem menos isso do que quem veio de um berço católico. É muito comum orar o Pai Nosso no catolicismo, e na igreja evangélica não é comum orarmos o Pai Nosso. Até porque entendemos que é um modelo de oração e não uma repetição de palavras. Há um conjunto de princípios ali estabelecidos para a nossa oração. Então, talvez seja por isso. Não tem pecado nenhum em fazer a oração do Pai Nosso. Mas aqui tem uma chave poderosa, que é a questão do perdão. O perdão aqui, ele está sendo a chave para abrir a porta da nossa salvação. Por quê? Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus nos perdoa. A partir daquele momento, se Ele nos levasse para o céu, a nossa vida estaria bem resolvida já. Ou melhor, estaria resolvida para sempre. Mas eu não me lembro de ver alguma coisa nesse sentido. Uma pessoa entregar a vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados, ter o perdão dos pecados, e ali na hora aquela pessoa morrer, e está resolvido. Só que a grande maioria entrega a vida a Cristo, recebe o perdão, pede perdão, e ela volta para o seu dia a dia. E no seu dia a dia é que está o segredo. Talvez você se assuste, mas se não for o mais importante, o perdão, ele é um dos mais importantes assuntos da palavra de Deus. Porque Jesus morreu na cruz, não foi para você ter o carro dos sonhos, não foi para eu ter o ministério dos sonhos, não foi para você ter a profissão dos sonhos. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar nossas dívidas. Ele foi o sacrifício perfeito. Nós tínhamos uma dívida impagável, ele foi lá e pagou. Então, ou seja, ele perdoou as nossas dívidas. Porém, ele perdoou as nossas dívidas para que a gente tivesse acesso a Ele, uma vida com Ele e uma eternidade com Ele. Quem está aqui? Então, o perdão, eu posso considerar o assunto mais sério da Bíblia, o assunto mais importante da Bíblia, o assunto mais delicado da Bíblia. Primeiro, que eu preciso te falar isso. Eu tenho 17 anos como um pastor, né? Minha função apostólica, mas sou pastor. Ou seja, eu tenho 52 anos. Nos 17 anos de ministério, é imensurável, eu não consigo mensurar, que eu tive que praticar, e pratico até hoje, ainda vou praticar muito mais, o perdão, do que até os meus 35 anos de idade.
Até os meus 35 anos de idade, eu pratiquei o perdão muito pouco e nível profundo, não tenho assim na minha memória. Claro que tive problemas, desavenças, situações do dia a dia, seja com um familiar, seja com um amigo, seja no futebol. Entendeu? Um dia eu dei um carrinho no futebol, já era evangélico, dei um carrinho no futebol, o irmão levantou e me deu uma bicuda na perna, eu levantei e dei uma bicuda nele também. E louvado seja Deus. Aí acabou o jogo, acabaram o jogo. Acabou, tal, e palavrão de crente é engraçado, né? Seu miserável, seu filho de Beelzebub. É assim, vai lá. No outro dia eu peguei o telefone e liguei para ele. Eu falei assim, quero ver se você é macho de me chutar hoje. Aí, falei, cara, desculpa, eu fiquei nervoso, você ficou nervoso. Não, tudo bem, Paulo. Irmão na fé. Não, certo e tal, poxa, bobeira, não, mas tá tudo certo mesmo. Não, tá certo, depois sabe, meu dia foi diferente. Falei, não, mas meu dia também foi diferente. Olha só para você ver, ele deu um carrinho, aí ele ficou bravo, ele levantou, me deu um chute na perna, eu levantei e dei uma bica nele. É claro que eu nunca vivi isso como pastor. Nunca vivi. Mas é infinitamente mais a prática do perdão do que aquele chute que eu levei violento e o chute que eu dei violento. Por isso o assunto perdão para nós é muito sério. Não é um assunto que você pode deixar a sua emoção dirigir. Não é um assunto que você pode deixar as pessoas dirigirem. Perdoa não, você é bobo mesmo, sua boba, faz você de palhaça, faz você de palhaço. Você não pode deixar essas coisas dirigir o seu perdão. Você não pode deixar os desejos da carne dirigir a questão do perdão. É claro que tem níveis de perdão, e eu aprendi isso muito mais no ministério do que meus 35 anos de vida. Ou seja, eu tive muito mais que praticar o perdão sendo pastor, sendo evangélico, do que quando eu não era. Eu estou aqui para te elevar o nível aqui do conhecimento, amém? E tirar essa casca sua religiosa. Perdão não é uma coisa poética. Olha para Jesus, o que ele atravessou, aonde ele chegou por causa do perdão. Olha o caminho que ele seguiu. Não foi uma coisa bonita, não é uma coisa de filme. É uma coisa de sacrifício. É uma coisa que requer fé, que requer matar a sua carne. Isso é sério. Então por isso que muitas pessoas elas acabam amargando na vida. E por quê? A raiz de amargura. A raiz de amargura. Eu tive algumas experiências ultimamente que eu passei a levar mais a sério o perdão do que eu levava. E eu aprendi algumas coisas, eu quero te ensinar aqui, como o apóstolo Paulo diz, algumas coisas, não que seja da parte de Deus. Paulo disse isso, mas de mim mesmo, baseado nas experiências e que podem ajudar você. Tem alguém aqui? Dá para dar um amém aí ou não? Dá para movimentar um aplauso para Jesus aí, porque o negócio vai esquentar aqui ou não? Escute, Efésios 6:10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo disse isso. Então, se Paulo disse isso, a pessoa que provoca uma ofensa, nós vamos colocá-la em que nível? Endemoniada, usada pelo diabo, cabeça quente,
mas a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Nós vamos colocar em que nível isso aqui? A nossa luta não é contra a pessoa, mas o diabo usa pessoas. Ele não usa um cachorro para te ofender. Ele não usa um gato para te ofender. Ele não usa um leão para te ofender. Ele usa pessoas. Então, por isso que o perdão é um assunto tão complexo. E quanto mais você vive, mais você vai precisar estar afiado nisso aí. Porque você não tem um limite. Quando perguntaram para Jesus, qual é o limite para perdoar? 7 vezes 7? Ele falou, 70 vezes 7, por dia. 490 vezes. Então tem chaves na Bíblia que a gente, se aprender, o perdão é mais leve. Não vou entrar nessa área, mas sabe quando que o perdão se torna mais difícil? Quando você coloca a expectativa em alguém. Você não deveria colocar a sua expectativa, porque o tamanho da sua expectativa em qualquer coisa vai ser proporcional ao tamanho da sua frustração. E o tamanho da sua frustração pode ser o tamanho da sua ofensa. E o tamanho da sua ofensa proporcional ao tamanho do perdão que você vai precisar liberar. Por isso que tem pessoas que falam assim, não, mas isso você há de convir comigo que não tem perdão. Não existe nada que não tenha perdão. A pessoa não quiser perdoar é um problema dela, mas não existe nada que não tenha perdão. Uma criança abusada é horrível. Uma pessoa, eu vi agora, mostrei para minha esposa ontem, um cara desse tamanho matou a esposa dele de soco. Um monstro desse tamanho. Imagina o pai de uma mulher dessa, de 31 anos, um irmão, um amigo, um tio. Vai ficar louco, vai perdoar um cara desse? Nunca. Mas no cristianismo, não tem conversa. Então perdão é um negócio sério. Você não trate o perdão poeticamente, porque você não sabe o que é perdão. Não trate o perdão como uma coisa bonita, ou um politicamente correto, ou um belo discurso, porque você não sabe o que é perdão. É igual alguém falar para mim que é fácil andar com Jesus. Quem falar isso para mim pode ser qualquer pessoa no mundo. Eu vou falar, você não anda com ele. Você não anda. Pode falar o que você quiser. Porque andar com Jesus é difícil. Andar com Jesus é muito difícil, não é difícil? É muito difícil. É muito. Você tem que negar a si mesmo. A pior coisa que tem é negar a si mesmo. E você tem que tomar a sua cruz. E você tem que andar como ele andou. Isso é dificílimo. É muito mais fácil andar com o diabo, irmão. Eu vou repetir. É muito mais fácil andar com o diabo. Porque com o diabo você faz o que quer. Você dá vazão para os seus prazeres. Vai queimar no inferno. Mas você faz o que quer. Agora andar com Jesus, não. Se um olho te faz pecar, arranca-o. Se um pé, se um braço, arranca. Porque é melhor você chegar sem essas coisas no céu do que você chegar inteiro no inferno. Vai falar para mim que é fácil andar com uma pessoa dessa? Andar com uma pessoa que diz assim, ore pelos seus inimigos. Como você vai orar pelos seus inimigos? Você vai orar, oh Deus, mata Deus. Oh, aleluia. Não, não é isso, Senhor. Muda a vida dele, transforma o coração dele, me dá graça para suportá-lo, abençoa, enche ele do Espírito Santo, porque ele está sendo regido pelo mal. Essa oração, ela é difícil. Então, Paulo disse isso. Nossa luta não é contra pessoas, mas não tem jeito. O diabo usa pessoas. Então não adianta você ficar com aquela, ai, mas eu nunca imaginei que fulano fizesse isso. É claro que não. Se você imaginasse, não seria necessário o perdão. O perdão não é para desconhecido. Uma pessoa bate no seu carro e vai embora. Você não sabe quem ela é. Agora a pessoa bate no seu carro, você vê, ela fala, não vou pagar, não quero saber e estou indo embora. Aí você tem uma outra dimensão. Por quê? Porque você viu quem fez a ofensa. A ofensa continua sendo a mesma, mas você colocou a ofensa na conta de alguém. Você está pegando aqui ou não? Agora, podemos aliviar falando assim, a pessoa estava de cabeça quente. Mas aí tem um versículo que diz, a boca fala que o coração está cheio. Então, cabeça quente não, é coração cheio. Aí colocou para fora, pelo menos agora dá para a gente ver. Claro, quem é casado aqui? Quem é casado aqui? A maioria é casado.
Claro, tem hora que você fala um negócio absurdo. Você não deveria ter falado aquilo. Você está lá, errado, ao extremo. Errado. Estamos vendo um casal aí na internet, aí, numa luta danada. Pegou, está errado. Mas, de uma certa maneira, aquilo foi falado. Foi agressivo, não foi legal. Tem que perdoar, tem que resolver. Porque senão um casamento não dura nada. O casamento vai vir e voltar do mesmo jeito. Seja na igreja, é uma reunião, é um líder que corrigiu alguém, ou é um próprio irmão com o irmão. Pode acontecer, Pode acontecer no emprego, na família, numa confraternização. Pode. Só que a questão é a gente estar pronto para entender que relacionamento causa isso, porque somos humanos, somos diferentes, temos temperamentos diferentes, contextos diferentes, cosmovisão diferente, tudo isso é diferente, mas perdão é igual. Fala para quem está ao teu lado, perdão é igual. Por isso que você pode ter que perdoar uma pessoa, como eu acabei de falar, que no calor do futebol fez uma coisa absurda, naquele momento. Ela não planejou. Mas tem pessoas que precisam de um perdão porque planejaram uma traição num casamento, num ministério, um golpe de um sócio. Não foi um negócio de cabeça quente, foi um negócio arquitetado, como Judas, arquitetado, como Ananias e Safira serem infiéis no altar, arquitetado. Amor, a gente vendeu, tal, o que você acha? A gente faz isso, entrega só isso e tal, é arquitetado. Então tem o nível da cabeça quente, tem o nível de orquestrar um plano, tem o nível da maldade. Um adulto, acabamos de ver aí, uma pessoa que foi presa nos Estados Unidos, por supostamente, a gente tem que falar assim, ter abusado de uma criança há um ano atrás, um ano e pouco atrás. E tudo isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia. É um problema na divisão da herança, é um problema na divisão do trabalho, é um problema de relacionamento. Tudo isso aí são coisas que vão acontecer, mas tem que convergir para o perdão. Diga amém. O perdão não é um ato religioso. Diga, o perdão não é um ato religioso. Deus não se impressiona com frases bonitas. Eu não vou ler, mas Lucas 18:10, depois você leia, fala daqueles dois que estavam orando, um dizendo, oh, obrigado Jesus, obrigado meu Deus, porque eu não sou igual aquele ali, ai, ó, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E o outro estava lá, pelo amor de Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda Deus, me ajuda. Aí Jesus fala assim, tem mais valor aquele que está todo arrebentado do que aquele que está... Ah, colocou? Então vai. Ah lá, o fariseu em pé orava. Volta. O fariseu em pé orava. No íntimo, hein? Não é voz alta não. No íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ó. Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ó. Aí o que é? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. E o 13. O publicano, porém, ficou à distância, ele nem sequer olhava para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Agora vai para o 14, eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Por isso que eu estou dizendo para você, não tenha medo de encarar suas mazelas diante de Deus, não tenha medo de dizer, eu estou com raiva, Senhor, eu queria tanto que essa pessoa morresse, essa podridão da carne está dentro de mim, ele me fez mal, Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa, mas o Senhor é o meu Deus, e eu estou cheio do Espírito Santo, a minha carne quer isso, mas a tua palavra diz que se eu não perdoá-la, eu não receberei perdão, então pela fé eu vou perdoar em nome de Jesus. É o seu Espírito falando mais alto, mas isso, frequentando dominguinho só,
Não o seu caso, que você está aqui numa quarta-feira, quantas pessoas deveriam estar aqui. Tem pessoas que não vieram aqui hoje, porque ontem estiveram no culto das mulheres, é a lei da compensação. Ai, ontem eu já fui na igreja. Ontem eu já fui na igreja, hoje eu não preciso ir. Ai, ontem eu já fui. Gente, não, eu vou uma vez. Se eu for na terça, eu não vou mais. Se eu for na sexta, eu não vou mais. Se eu for domingo, eu não vou mais. Você acha que essa pessoa consegue andar nesse nível que eu estou aqui te ensinando? Não, isso é para você que está aqui, que está querendo algo mais para a glória de Deus. Quero andar como Ele, irmão. Eu não sou como Ele. Vou repetir, eu não sou como Jesus, mas eu estou lutando para ser como Ele. É diferente. Eu sou esse segundo que orou aí. Eu sou esse segundo aí. Escute, aí eu comecei a dar uma aprofundada. Gente, esse negócio é mais sério do que a gente pensa. Em Israel, tem um negócio chamado Yom Kippur. Eu não falo hebraico, então vai Yom Kippur. Sabe o que é? O dia do perdão. Em Israel. Uma vez por ano. 10 dias. Yom Kippur. Aproximadamente, cada ano muda, porque começa no ano novo judaico. Esse ano eu fui pesquisar, em 2024, é do dia 11 de outubro para o dia 12 de outubro. Mas o ano passado foi final de setembro, início de outubro. Mas esse ano é 11 de outubro para 12 de outubro. Porém, começa 9, 10 dias antes. São 10 dias, chamado Dia da Expiação, e está lá no livro de Levítico, eu vou ler para você. O Dia da Expiação, uma vez por ano. Não tem essa, irmão. Você tem bronca com parente, vai lá e resolve. Você tem bronca com amigo, vai lá e resolve. 10 dias para você resolver as pendências. Isso é um negócio bom, né? Uma vez por ano você... É um negócio bom. Fala assim, puxa vida. A bronca foi hoje, eu tenho 355 dias para ficar bronqueado. Porque faltando 10 dias para acabar o ano, eu vou ter que ir lá resolver essa parada aí. É o Yom Kippur, o dia da expiação. Olha que coisa interessante. Segundo a tradição religiosa, em Rosh Hashanah, o ano novo judaico, Deus julgou a humanidade e registrou sua sentença no livro da vida, mas ofereceu um período de reflexão de 10 dias para os pecadores se arrependerem. Esse 10º dia é o dia do perdão, ou Yom Kippur. Yom Kippur é conhecido no Brasil como dia do perdão ou dia da expiação. Nesse dia, judeus de todo o mundo deixam de se alimentar, de tomar banho, de trabalhar, de usar equipamentos eletrônicos e se dedicam à reflexão, a pedir perdão pelos seus pecados cometidos contra Deus e contra outras pessoas. Aí você vai lá para Levíticos, e eu quero que você coloque para mim, por favor, Levíticos 16, 29, diz assim: este é o decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão, não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai, como sumo sacerdote, fará propiciação. Porá as vestes sagradas de linho, fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes, por todo o povo da assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olha que coisa séria o negócio do perdão. Eu nunca li que tinha 10 dias num ano para resolver as broncas de 355 dias. Isso é sério. Perdão não é poético.
Eu não vim aqui pregar, mas ai, o perdão, ai, que coisa linda. Perdão é uma das maiores provas que estamos cheios da presença do Espírito Santo. Perdão. Tem que ser muito cheio, irmão. Se tiver mais ou menos, irmão, não aguenta. O que é o perdão? Perdão é uma perda. Perdão é uma grande perda. Perdão é a perda do direito, a perda da razão. Por isso que é uma luta. Porque não tem a ver com a sua razão. Tem a ver com o direito. Tem a ver com o dever. Não tem a ver com razão. Não, mas eu tenho razão. Não, isso que me fez, eu não perdoo. Isso é razão. E o perdão é a perca da razão. Por isso, é uma grande perda. Mas pode ter certeza, para uma grande vitória para a sua vida. Dá um aplauso a ele por isso. Para a grande vitória. A gente viveu, claro, alguns períodos complicados. Minha esposa até disse assim, não vai pregar esse negócio se você não estiver bem. Eu falei, eu não tenho que pregar porque eu estou bem. Paulo disse para Timóteo, você prega estando bem ou não estando bem. Não quero saber se você está bem. A palavra tem que ser pregada, porque a palavra não volta vazia. Você entendeu a diferença? Quantas vezes já subi aqui mal para pregar alguma coisa? A questão não é estar bem ou estar mal, porque isso tem a ver com a minha carne. E eu não quero saber da minha carne, porque a minha carne não presta. Eu quero saber do meu espírito. E no meu espírito eu estou bem. A minha carne vai gritar a vida inteira nessa área. Mas eu não quero saber do que a minha carne grita. Eu quero saber dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo na minha vida. É isso que eu quero saber. Então você tem que ter esse entendimento, porque esse é um entendimento libertador. Você sabia que tem gente que é oprimida com esse negócio do perdão, porque a religião te ensina a perdoar, e não Jesus. Tem diferença? Total. Total. Claro que é total. Isso não é incoerente. Quem aqui não pode tomar Novalgina? Novalgina, é dipirona, né? Quem aqui? Tem alguém que é alérgico a dipirona? Não pode? Não pode? Quem mais? Não pode, lá atrás, aqui, alguém? Não, você na internet? Eu posso tomar. Por quê? O meu corpo reage diferente do corpo desses que levantaram a mão. A dipirona é ruim? Não, depende do corpo, depende do organismo. Então Deus sabe que cada um tem uma diferença, tem uma mudança, tem seu time. Para aquilo que para você pode ser imediato, para o outro pode ter demorado. Por quê? Porque você pode ter pego, como eu peguei, os primeiros 35 anos da minha vida e avaliei o nível de perdão que eu liberei e avaliei o nível de perdão que eu tive que liberar nesses últimos 17 anos servindo a Jesus Cristo na igreja dele, foi infinitamente maior. Agora, se eu fosse poético, eu falo, meu Deus, como pode, em 17 anos na igreja, ter que praticar mais o perdão do que 35 anos no mundo? Sem Jesus, sem o Espírito Santo, porque muitas vezes a religião nos ensina de forma poética, e Deus não quer nos ensinar de forma poética, mas de forma da revelação, de forma do profético. É por isso que você perdoa, mesmo que a sua carne diga não, aí você diz sim, porque você só não faz o que a carne quer, você faz o que o Espírito Santo te dirige a fazer, e muitas vezes não é o que a sua carne quer, mas porque você está cheio do Espírito Santo, você vai fazer, porque você está crucificado com Cristo. Ah, pelo amor de Deus, perdão. Agora eu vou te dizer uma coisa também. O seu nível de ofensa, de ofendido, te prepara de tal maneira que você estica a sua maturidade espiritual para perdoar. Olha que coisa tremenda. Você está acostumado a perdoar, você, não sei o quê, eu pedi um negócio, não fez, você me perdoou, eu te perdoo. Vai te dar um nível de maturidade. Mas quando você tem que perdoar coisas profundas, eu ouvi o testemunho da Joyce Meyer,
que foi abusada 10 anos pelo pai. A mãe sabia. Ela falou assim: fazem 50 anos que eu prego o Evangelho. Tenho 80 anos que eu tenho. Comecei a pregar o Evangelho com 30 anos. Fui para a TV com 52. Eu fui resolver minha vida nessa área, eu já tinha mais de 60. E cuidei dos meus pais até eles morrerem. E não queria cuidar dos meus pais. Está lá. Pode ouvir ela. Não queria cuidar dos meus pais. Mas eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Assim é a vida daqueles que amadurecem. Não andam porque querem. Andam porque Deus os chamou para andar como Ele andou. Quais os males uma pessoa pode causar para si mesma quando ela não perdoa? Ressentimento. Talvez você saiba o que significa a palavra ressentimento, ressentir, mas para quem não sabe, sentir novamente. Sentir novamente é um ressentimento. Ressentimento. Dou aula nisso aí. Ressentir. Você precisava sofrer uma vez, mas você ressente. É igual renova. Você renova, você ressente. Você renova, você ressente. A falta do perdão traz ressentimento. Sentir várias vezes. Você não precisa se sentir oprimido, porque eu estou pregando isso para você, e isso faz efeito na sua vida. Você fala: meu Deus, mas eu não consigo perdoar fulano. Não vai, o apóstolo pregou, mas eu não consigo. Mas você não vai conseguir. Eu vou te ensinar como você vai conseguir. Porque o dia do perdão não é chegar aqui, vamos todo mundo orar e Deus vai curar a gente agora. Ai, que maravilha. Claro que Deus vai fazer isso, mas tem um princípio para que Ele faça. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Dá um aplauso a Ele por isso. Você quer ser curado? Não negue o que você sente. Seja sincero, como aquele publicano. Seja sincero com Deus. Seja sincero. Porque não adianta falar: ai Deus, eu louvado seja Deus. Ele está olhando e fala assim: você está hipócrita. Você não consegue mudar aquilo que você não encara como verdade. Você não consegue. Você não consegue ser curado se você disfarçar. Se você fingir. Mas as pessoas querem que você finja. Porque as pessoas, e eu digo isso, eu também faço parte desse grupo de pessoas. As pessoas querem a coisa plena, e que não está errado, mas não é assim. Deus sabe lidar com você, Deus sabe que para você como vai ser, ainda que eu ache, não, mas você deve perdoar, você deve fazer, você deve ser, é claro, esse é um discurso que a gente tem que falar, mas eu não vim aqui falar um discurso que tem que falar, eu vim aqui orientar você. Hoje é o dia do perdão, mas a primeira coisa que você tem que fazer é encarar a realidade dos seus sentimentos, porque a sua oração vai ser diferente, o seu arrependimento vai ser diferente. Deus vai ouvir a verdade. Os anjos vão trabalhar ao seu favor. Porque, lembre-se do segundo publicano. Quem está aqui, diga glória a Deus. Olha o princípio. Aquele que confessa e deixa. Não adianta você dizer que deixou. Assim, gostasse, eu falei assim: você tem que perdoar isso. Tá, mas para mim está difícil ainda. Eu não estou falando que eu não vou perdoar. Eu estou falando que para mim hoje está difícil. Não vai me matar por causa disso. Eu não estou desviado por causa disso. Eu não estou com demônios por causa disso. Porque eu sei, tem que perdoar mesmo. Perdão é inegociável. Perdão não tem conversa. Perdão não tem desculpa. Perdão não tem mais ou menos ofensa. Perdão é perdão e ponto final. Acabou. Ponto. Mas eu estou num processo com Deus. Eu tenho falado bastante com Ele. É como uma cirurgia. O Leandro está aqui? Está lá. Você operou o ombro ou não? Operou? Faz quanto tempo? 1 mês, 6 dias. Está
pleno, recuperado? Não. Não. Mas você operou faz quanto tempo? 1 mês, 6 dias. Aconteceu o quê? Por fé, resolveu o meu problema. Agora tem um processo. Então a segunda dica, encare o processo. Encare o processo. Encare, ué. Não é que você está, estou melhor hoje. E amanhã, não estou legal. Agora, você tem que ter cuidado, porque se esse negócio durar muito tempo, dependendo do nível, vai te jogar no chão, vai te jogar na cama, vai te jogar a rasgar a sua agenda. Por quê? Porque é o negócio mais importante do cristianismo, o perdão. O diabo sabe, pode dar dinheiro para ele, pode tirar o dinheiro, nada disso tira a salvação dele. Mas se ele não perdoar, ele está lascado. Se ele não perdoar, vai queimar no inferno. Então, perdão é inegociável. Diga, o perdão é inegociável. Dá um aplauso a Jesus aí. Perdão. Agora escute, qual a diferença entre o perdão e a restituição? Porque eu descobri que perdão e restituição não são tão simples assim não. Se Deus não tivesse perdoado Adão e Eva, ele teria matado eles. Ele perdoou Adão e Eva o erro. Tanto é que ele não matou. Ele poderia ter matado os dois e criado outros dois, sim ou não? Sim, claro que sim. Não, esses dois não deram certo, vou matar vocês dois. Agora vou criar outros dois melhor. Ele perdoou. Como? Consequência. Você vai ter que trabalhar. Você vai dar à luz, vai doer. E outra. Você vai ficar por baixo. E você vai ficar por cima, mas vai ralar. Consequência. E outra coisa, fora do Éden. Lá para fora. Vai criar seus filhos lá fora, aqui dentro não mais. Escute. Antes de você pensar em restituição, resolva o perdão. Vamos para a Bíblia. O negócio comigo é com Bíblia, irmão. Porque daí ninguém pula para lá, ninguém pula para cá. Mateus 5,31. Irmão, a emoção da gente leva a gente para o inferno, hein? E a palavra de Deus encaminha a gente para o céu. Obrigado por um amém tão empolgante. Mateus 5,31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá lhe dar certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem casar com uma mulher divorciada está cometendo adultério. Espera aí, eu posso separar da minha mulher se ela me trair. A maior instituição criada por Deus é a família, é o casamento. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Agora, a palavra de Deus está dizendo, se ela me trair, eu posso largar dela. Se eu atrair, ela pode me largar. Agora, esse é o primeiro passo? Não, porque Jesus diz, Moisés liberou isso porque vocês são duras servis. Agora, vamos lá, eu perdoei, aí ela me perdoou, está repreendido em nome de Jesus, mas para você entender, eu pisei na bola, ela me perdoou, aí eu piso na bola de novo, aí eu piso na bola de novo, aí eu piso na bola de novo. E quando é que essa pisada na bola vai ter fim? Quando eu mudar ou quando a paciência dela acabar? Você está vendo? Você está vendo como é que vocês ficaram tudo olhando espantado para mim? Por quê? Porque a religião desgraça a vida do homem e Jesus transforma a vida do homem. Então dá um aplauso a ele por isso. Está na Bíblia, irmão. Se pode haver uma ruptura num casamento, como não vai haver uma ruptura em outros relacionamentos? E a religião desgraça a vida do ser humano porque mistura no politicamente correto. Eu tenho que perdoar 100% qualquer ofensa que me fizer. Até se minha mulher pisar na bola comigo, eu tenho que perdoar. Restituir posição eu vou decidir. Não tem isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Eu posso perdoar um líder que pisou na bola comigo. E eu posso falar, mas você está fora da equipe. Você está na igreja, mas da equipe você está fora. Eu posso perdoar um filho e dizer, você não vai ficar com nada meu da herança. Eu posso perdoar, mas eu não preciso restituí-lo. Mas perdoar não é restituir a posição, salvação. Passou disso, amigo. Prova na Bíblia para mim que eu mudo o meu discurso aqui.
Prova na Bíblia para mim que eu mudo. Eu te provo que a restituição é como o filho amado de Deus, mas a posição você não encontra. Isso daí já te ajuda a perdoar, sabe por quê? Porque muitas pessoas acabam misturando, eu vou ter que perdoar esse sócio, e agora eu sou crente, ele vai ter que continuar sendo meu sócio. Não. Eu vou perdoar esse líder que me traiu, mas agora ele vai continuar sendo da minha confiança. Não. 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 Irmãos, nunca trate o perdão com a sua emoção. Trate o perdão pela palavra de Deus, por fé, por obediência, por honra a Deus. Pelo sacrifício que Ele fez para você, por mim, por nós, na cruz do Calvário. Porque daí você vai ver que você não é aquele que se acha tão ofendido a ponto de não querer liberar perdão. E tem uma hora que você não vai sentir mais dor. E não é nessa hora que você tem que perdoar. Porque essa hora só chega se você por fé perdoar. Por isso que a Bíblia fala, se você tem um problema com o teu irmão, larga a sua oferta. Não está dizendo para você não entregar. É porque o ato contínuo de ofertar faz com que você se lembre rapidamente. Aí eu vou te dar a terceira dica. Irmão, o quanto antes você buscar liberar o perdão, é o quanto menos Satanás vai ter legalidade na tua vida. Eu estou igual Paulo agora que eu vou falar igual Paulo. Digo isso não como da parte de Deus, mas de mim mesmo. Não precisei praticar isso ainda. Mas se eu me sentir ofendido por alguém, antes de qualquer coisa, eu vou atrás da pessoa. Vem cá. Não ficou legal aquilo? Porque o quanto antes você resolve, é o quanto antes sai aquela praguinha, aquele matinho, que vai virar praga e vai atrapalhar a sua vida, sua geração, seu futuro. Quem está aqui dá amém aí? É o quanto antes. Sansão foi perdoado, mas continuou cego e morreu sendo zombado. Não foi restituída a posição dele. Apóstolo, isso significa que eu não vou restituir? Não, isso significa que você vai decidir. Você tem maturidade em Deus para decidir. Se você perdoou, mas falou, cara, eu olho para você, já não tenho mais raiva, eu olho para você, cara, meu coração puro. Mas está tudo certo, segue tua vida aí. Segue tua vida. Uma pessoa me pediu perdão, me feriu muito. Ele está perdoado. Ele falou, mas eu quero ter um tempo de mesa, eu quero que a gente volte à comunhão. Eu falei, não, amigo. Não. Se Deus falar comigo, eu volto. Mas enquanto Ele deixar para eu decidir, comunhão com você eu não quero. Mas perdão, você está perdoado. Ah, mas isso não é perdão. Eu falei, é porque você não lê Bíblia, né? Você é pastor e não lê Bíblia. Por isso que a gente tem que pensar bem para lidar com as pessoas. Caráter cristão. Coração puro. Por quê? Porque pode dar zebra, sim, mas que não tenha maldade. Eu já errei com pessoas. Sim. Sim. Eu já errei com pessoas, claro. E já tive que pedir perdão, claro. Claro que eu já errei. E erro. Claro. Com a minha esposa, 30 anos de casado, claro, você acha que nós estamos 30 anos porque só acertamos? Não, porque quando ela errou, ela pediu perdão. Quando eu errei, eu pedi perdão. Tratamos. Passamos ali horas complicado, mas resolvemos, alinhamos, jogamos no mar do esquecimento, seguimos em frente. Isso é perdão. Agora, eu já atendi pessoas, não dá, eu vou te separar, mas por que você vai separar? Não, porque uma mulher me perdoa, mas fica jogando na minha cara. Me perdoa e está me aprisionando. Me perdoa e está me aprisionando. Me perdoa e está me aprisionando. Isso não é perdão, ué. Você tem o direito de largar, então. Vamos para a Bíblia, ué. Você não tem esse direito. Quem está aqui? Está cavucando a alma da gente, sim ou não? É isso. Isso é Bíblia.
Por quê? Porque o que vai transformar a gente é a gente, peraí, se Deus deixou escrito essas coisas, eu não quero saber, eu vou fazer. Deus deixou escrito para eu dizimar e ofertar, eu vou dizimar e ofertar. Deus deixou escrito que eu preciso orar, eu vou orar. Deus deixou escrito, medita na minha palavra, eu vou ler a palavra de Deus. Deus deixou escrito, seja generoso, eu vou ser generoso. Deus deixou escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou crer, eu vou andar, eu vou embora, vamos embora. Eu vou aprendendo e vou caminhando. Quem está aqui? Apóstolo, mas eu não tenho vontade de perdoar. Mas quem disse que você tem vontade? A sua vontade não é mais sua. Seu nome está no livro da vida. Você é filho de Deus. Você pegou a vida dele e entregou a sua para ele. Então a sua vontade é igualzinha a de Jesus. O que Jesus disse para os discípulos? Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade dele. Ou seja, eu nasci para cumprir a vontade do meu Deus. Tem hora, irmão, que eu não tenho vontade de fazer o que eu faço. Sim. Mas eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Tem hora que eu perdoo sem ter vontade de perdoar. Mas eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Tem hora que eu tenho vontade de ficar um domingo numa praia e chegar aqui só na segunda, mas eu não estou lá para cumprir a minha vontade. Você pensa que a gente não tem vontade? Tem hora que eu tenho vontade de sumir. Mas não vou sumir. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Meu amado, você não está aqui pela tua vontade. Você está aqui porque Ele te escolheu primeiro. Como ter uma vida sem ser ofendido. Quem quer saber como ter uma vida sem ser ofendido, diga glória a Deus. Vou te dar a dica de milhões. Quem quer viver uma vida sem ser ofendido, diga glória a Deus. Morra! Agora! E nós vamos orar. Você quer morrer? Vem aqui agora que eu vou orar. E Deus vai matar você. Ninguém quer? Então não reclame. Não reclame. A vida é assim. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Tem gente que está cheio hoje. Amanhã ele já está aqui. Eu dei a aula agora no Enraizados. E eu dei uma dica para eles. Não querem se esfriar na fé? Guarde o que eu vou dizer. Você está aqui no fogo. Está borbulhando a sua água. Borbulhando. Você está no fogo. Aí você acha que está quente demais. Aí você sai do fogo. Ainda não dá nem para colocar a mão em você. Você está pelando ainda. Só que depois de 10 minutos, você já não está pelando tanto. Depois de meia hora, você já não está pelando quase nada. E depois de 1 hora, você esfriou. Aí você foi para o segundo estágio. Esfriei. Só que quando você se esfria, você não quer mais esquentar. Você quer se afastar. É desse jeito. Você está fervendo aqui. Você sai do fogo. Ainda está quente. Sim, por isso que no início, que muita gente sai da igreja, ele continua lendo a Bíblia, sabia? Ele continua lendo a Bíblia, ele continua orando, ele está assistindo mensagem no YouTube, ele está falando em línguas, só que ele não observa que ele está esfriando. Ele não observa. Aí chega uma hora que ele não lê, tem uma hora que ele já não ora. Aí o que acontece? Ele esfriou. Como ele esfriou, ele não tem mais prazer nas coisas de Deus. Perdoar para ele já não é mais como eu falei. Entregar seus recursos no altar nem se fala. Sabe o que ele faz? Ele se afasta. É isso. Agora, quem vive assim não gosta de ouvir essa verdade. Mas eu não preciso falar para quem não quer ouvir. Eu preciso falar para você. Se mantenha no fogo do Espírito Santo de Deus. Borbulhe na presença dEle. Chore na presença dEle. Ande na presença dEle. E te prepare para viver os melhores dias da sua vida.
Apóstolo, eu perdoei, mas ainda tenho mágoas. Sim, é normal. Você só não pode parar nisso. Você só não pode parar nisso. Aqui é limpo. Eu sofri, além do necessário, os embates que eu vivi aqui. Porque eu não estava pronto. Mas você acha que hoje eu sofro os embates que me fizeram sofrer? Eu não. Eu não. Você acha que depois que você enfrenta o deserto, você tem medo de areia? Você acha que depois que você se deparou com o buraco negro da vida, você tem medo de alguma coisa? Você acha que o erro de colocar as expectativas em altos níveis, eu vou cometer novamente? Assim é você. Os livros são muito bons para te ensinar, mas os desertos que Deus nos leva são eficazes para nos amadurecer. Quem pegou na mão de Jesus não foi o diabo. Quem pegou na mão de Jesus foi o Espírito Santo. E Jesus falou: onde nós vamos? No parquinho da Disney? Não, nós vamos para o deserto. O que vai ter lá? O diabo. O diabo. O que nós vamos fazer? Você vai fazer. Sim, você vai fazer. Você vai ser tentado por ele. E o que eu faço? Vença. Chegou lá, fui Jesus. Por isso que Jesus falou: gente, não sai fazendo a obra enquanto vocês não forem revestidos pelo poder do alto. Não sai querendo dar glória. Espera ser revestido do poder do alto. E fazem 2000 anos que esse poder do alto reveste aqueles que creem e que querem. Dois mil anos. Eu não pregaria essa mensagem há 2 anos atrás. Eu falei assim: mas o senhor está bem? Eu estou ótimo, ó. Irmão, você acha que Jesus só anda com você quando você está bem? Isso são seus amigos. Seus amigos fazem isso. Eu vou repetir que você ficou escandalizado. Seus amigos fazem isso. Mas Jesus, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, eu estarei com você. E vou estar todos os dias da tua vida. Você pode estar no sol escaldante do Nordeste curtindo, como você pode estar na escuridão do teu quarto. Eu estarei com você todos os dias da tua vida. Não tenha medo do processo. Não tenha medo de ser você. Não tenha medo de falar para Deus o que você está sentindo. Mas não fique nessa geografia. Saia dela. Saia dela. Ela não é uma geografia preparada para você. Ela é uma geografia para passar. Não tem como não passar. Não tem como. Não dá. Escute. O que mais nos atrapalha a perdoar é a nossa arrogância. Porque pegamos a razão e levantamos ela como um troféu. Eu tenho razão. Sabe o que é a palavra arrogante? Atribuir-se a si o direito.
Sabe o que significa a palavra arrogante? Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitudes prepotentes ou de desprezo com relação ao outro ou orgulho ostensivo. Ou seja, não, eu não perdoo. O que ele fez não tem perdão. É o orgulho. É o orgulho de alguém te ver com aqueles que te feriram. É o orgulho da mulher de se ver novamente com o marido adúltero. É o orgulho de um marido se ver novamente com a mulher que adulterou. É o orgulho. Quer perdoar? Seja humilde. Humildade não é pobreza. Humildade não é classe econômica. Humildade vem de humus, pó, terra, minhoca. Miserabilidade, humildade. Você pode ter grana e ser humilde. Você pode ser pobre e arrogante. Incrível isso. Escute. Se você achar que o perdão é para se aparecer mais espiritual, você vai ser uma fossa ambulante nessa terra, que guarda o lixo dentro de você. Mais cedo ou mais tarde ele transborda. E quando ele transborda, é complicado. Por isso que nós precisamos pegar o lixo que jogam, porque a ofensa é um lixo. Joga esse lixo, coloque na estação de tratamento do Espírito Santo. É mais fácil. É mais fácil. Eu pensava que perdoar era fingir que não foi machucado. Você finge, não fiquei chateado, não. Escute. Olha o que eu falei, 2 Timóteo 4:2, mas serve aqui. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O que eu prego não tem a ver com o que eu sinto. O que eu prego tem a ver com o que Deus faz na vida do teu povo. A palavra de Deus, ela não tem a ver com os nossos sentimentos. A palavra de Deus é poder para aqueles que creem e loucura para aqueles que perecem. Mas nós aqui somos do grupo que crê. E a palavra de Deus é poder para a nossa vida. Você pode dar um glória e você pode aplaudir e ficar de pé. É o perdão, é o Yom Kippur. Escute. Não acabou a mensagem ainda. Sabe por quê? Eu descobri um negócio. Nunca vivi isso em toda a minha vida. E talvez seja o seu problema. Ou você que está na internet. Não acabou a mensagem não, não edita ela aqui não, vai até o fim. É o perdão para si mesmo. O perdão mais difícil é esse. Eu vou repetir, o perdão mais difícil é esse. Porque a gente só aprende sobre perdoar o outro. A gente não aprende sobre perdoar a nós mesmos. Uma criança que foi abusada, antes de perdoar quem a abusou, ela precisa perdoar ela mesma, porque é comprovado, ela se sente a culpada daquilo. Uma mulher traída, ela se sente a culpada daquilo, e o que traiu está no bem bom. O sócio que rouba, ele está tranquilo. O sócio roubado é que se arrebenta. Aonde que eu errei? O que eu fiz? O líder traído, ele fica assim. O que eu deveria ter feito? O que eu não fiz? Aonde que eu errei? Como é que eu não vi? Como é que eu não vi? Como é que eu não fiz? Como é que Deus me revelou? Como é? Você vira o diabo de si mesmo. Você se autodiabola. Você se autoflagela. Você é o algoz de você mesmo. Você é o senhor feudal da senzala chicoteando a si mesmo. Por quê? Porque esse é o perdão mais profundo que tem. Porque o próximo, a gente está com a mente, tem que perdoar o próximo. Eu vim dizer para alguns, ou que está na internet, você primeiro precisa avaliar se você precisa perdoar a si mesmo. Você foi fazer um negócio e deu ruim, e você se culpa. Você foi
tomar uma decisão e foi a pior decisão. Você pensou que ouviu Deus e ouviu foi o diabo. E tudo isso, Deus continua sendo Deus. Se Deus quer que você perdoe aquele que te ofendeu, que foi instrumento de Satanás, o que dirá você que por algum tipo de circunstância tomou uma decisão e deu tudo ruim? O que é uma depressão? Quando você está na estrada, ela fala assim, perigo, depressão. É que você está vindo aqui, ó, e tem uma hora que faz assim, buf. Você não está pronto para aquilo. Eu vim te ensinar duas coisas. Você vai ter que perdoar os outros, mas também não se esqueça, você vai ter que perdoar a si mesmo. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está falando, sabe de quem? De si mesmo. Ele não está falando esquecer dos que para trás ficam. Ele está falando esquecendo-me. Esquecendo-me. Irmão, tem coisas que eu estou lutando para esquecendo-me. Eu não preciso nem esquecer ninguém. Eu preciso esquecendo-me. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. É perdão de si mesmo. Você tem que enviar essa mensagem para alguém. Você não pode ser indiferente a uma palavra poderosa como essa, porque talvez para você não mude nada, mas tem alguém que está com a vida travada, está com a vida engessada. Meu irmão, esses dias, não é minha essa ilustração, mas esse pastor, ele falou, a gente tem que estar na cruz. Sabe por quê? Porque na cruz, você não consegue olhar para trás, irmão. Olha que coisa linda. Na cruz você só consegue olhar para frente. Mas se você está fora da cruz, você olha para trás, olha para cima, olha para o lado, olha para onde você quiser. Mas se você estiver na cruz, não tem como olhar para trás. Eu vim dizer para você, coloque-se na cruz, pare de olhar para trás, siga a sua vida, mesmo que você tenha sido aquele que ofendeu, peça perdão, se arrependa e siga em frente. Isso é a vida com Deus. Isso não é um chavão de coach, isso é a palavra. É a palavra. A gente está na igreja com a vida travada, amargurada, mas está na igreja, vem para baixo, vem com o ombro fechado, vem com a perninha torta. Não, meu irmão, Deus te chamou para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Ontem eu gosto de ver, já falei para você, eu gosto de ver vídeo de mundo animal, é porque ali não tem maldade. Eles matam um outro por causa de fome. Mas eu vi um leão e um búfalo brigando. Eu estava meio assim, eu fiquei até animado. O leão, o búfalo é comida de leão, mas o búfalo falou, você não vai me pegar fácil não. Os dois atarracando e chifre. No final, cada um foi para um lado, irmão. É assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa nesse lugar. Aleluia! Vai para cima! Reage! Irmão, quem te ofendeu? Muitas vezes não está nem aí para você. É dura essa verdade, mas é verdade. Está nem aí. Esteja você aí para você mesmo. Esteja você aí para você mesmo. E se você for uma pessoa muito apegada a gente, você vai sofrer mais. Mas não interessa, serve para todo mundo. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o nosso Yom Kippur aqui. Quem está aqui, diga glória a Deus. Hoje é o nosso dia aqui. Mas se você ofendeu, eu não entrei nessa, mas se você foi o cara que ofendeu, a mulher que ofendeu, irmão, só tem uma receita. Perdoa-me, mas com arrependimento, com verdade, com sinceridade. Olha, me perdoe, eu não deveria ter falado isso. O Espírito Santo me lembrou que um dia eu brinquei com uma pessoa convertida, que ela deu uma facada numa pessoa. Ela não era convertida, tal, meia na cabeça. Aí um dia ele fez uma brincadeira, eu falei assim para ele, mas eu não dei facada em ninguém. Amigo, pensa num clima horrível. A gente estava indo almoçar, ficou uma porcaria o clima.
tive que chegar nele e falar: vem cá, cara, me perdoe, que imbecilidade eu falei. Que lá não deveria nunca ser brincado com isso. Me perdoe, eu fui infeliz na brincadeira. Perdão. Não, tudo bem, Paulo. Não, eu também fui brincar. Aí, cara, me perdoa mesmo, de coração. Não, eu te perdoo. Poxa. Então paga a conta para ver se você está perdoando mesmo. Paga aí o restaurante. Irmão, na boa. A Bíblia diz que o melhor é o dar, não é? Você liberar perdão, você se sente como Jesus. Sabe por quê? Porque você pode até ter razão. Jesus tinha razão. Ele orou: Senhor, afasta de mim, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Como é que ele terminou? Qual foi a última frase dele nessa terra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu irmão, se você tem alguma área que nessa ministração mexeu, eu não vou chamar você aqui na frente. Eu não vou ganhar nada em chamar você aqui na frente. Hoje não. E nem chamo porque ganho. Não. Mas é você. Você com você mesmo. Você com o seu passado, você com o seu presente. E eu termino aqui, ó. Perdoe antes que seja tarde. Apóstolo, pode ser tarde demais? Sim, uma pessoa pode morrer. Sim. Você pode perder anos da sua vida. Você pode sangrar em cima das pessoas que não te feriram. Guarde isso. Quando você não libera perdão, você corre o risco de sangrar nas pessoas que não te feriram. Eu poderia pegar meus sangramentos e falar: agora aqui eu não confio em ninguém. Ninguém mais prega aqui, ninguém mais, porque agora acabou. Eu não vou sangrar naqueles que não me feriram, porque senão eu tenho que mudar de profissão. Você está aqui? Mas se você não perdoa, você não consegue viver o cristianismo. Perdoe para sair da sua própria prisão. Perdoe porque você merece, e não a outra pessoa. É você que merece. Olha que doideira. O perdão é porque você merece isso. Você não merece carregar a raiz de amargura. E por último, perdoe porque você não merecia e foi perdoado. Obrigado por 2 glória aí. Perdoe porque você não merecia e foi perdoado. Coloque a mão no teu coração. Repete essa oração comigo aqui. Senhor Jesus, nessa noite, o dia do perdão, o meu Yom Kippur, o dia da expiação, da reflexão, eu profetizo, pela fé, a partir de hoje, não quero, não aceito, Satanás, me sujar com a falta de perdão. Eu profetizo a palavra de Deus. Se eu precisar liberar perdão, em nome de Jesus, o mais rápido possível, eu vou fazer. Espírito Santo, blinda meu corpo, blinda minha mente, para que essa sujeira, essa ofensa do inferno, quando vier contra a minha vida, não encontre lugar de morada, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e me purifica de todo pecado, para a glória de Deus. Amém.